Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu já vim aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Algo que o Senhor ministrou ao meu coração pra hoje. Eu espero muito que vocês gostem. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Compartilha esse vídeo para as outras pessoas, para que eles também sejam ministrados pelo Espírito Santo. E abra comigo a sua Bíblia, lá em Ezequiel, capítulo de número 4, versículo de número 4. A gente vai ler até o versículo 12. E compartilha esse vídeo, não se esquece de compartilhar esse vídeo, porque aí Deus vai olhar pra você e vai dizer: olha, ela tá me ajudando com a obra, ele tá me ajudando com a obra, tá compartilhando a palavra e tal. E diz assim a palavra de Deus: deite também. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: deite também sobre o seu lado esquerdo e ponha sobre ele a maldade da casa de Israel, conforme o número dos dias que se deitar sobre o seu lado esquerdo, você levará sobre si a maldade da casa de Israel, porque determinei que cada ano da sua maldade corresponda a um dia, no total de 390 dias, e você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Quando você tiver cumprido esses dias, deite-se sobre o seu lado direito, e você levará sobre si a maldade da casa de Judá durante 40 dias, um dia para cada ano. Volte o seu rosto para o cerco de Jerusalém e com o braço descoberto profetize contra ela. Eis que vou amarrá-lo com cordas, e assim você não poderá se virar de um lado para o outro, até que você tenha cumprido os dias do seu cerco. Pegue trigo, cevada, favas, lentilha, aveia e centeio, coloque-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Durante os dias em que você se deitar sobre o seu lado, 390 dias, você comerá desse pão. A sua comida será por peso 240 gramas, e você comerá de tempos em tempos. Também a água que você beber será medida meio litro por dia para beber de tempos em tempos. E o que você comer será com bolo de cevada assado sobre o esterco humano, à vista de todo o povo. Bem, aqui no tempo de Ezequiel, tanto no tempo de Ezequiel, como no tempo de Isaías, como no tempo de Jeremias, havia iniquidade sobre Israel. Israel estava perdida no meio do pecado, no meio da idolatria. E se tem um dos pecados que Deus mais odeia, é a idolatria. É provável que quem já leu o Velho Testamento vai ver muitas vezes a ira de Deus se manifestar por causa do pecado de Israel e da adoração a outros ídolos tipo Baal, Aserá. E a iniquidade de Israel estava grande, de um jeito que não se tinha ou não sabia como controlar a iniquidade daquele povo, porque era realmente muito grande. E o Senhor começa a enviar profetas, e você vai ver que enviou muitos profetas, como Elias também, Eliseu, Jeremias, Isaías, Ezequias, que todos profetizaram contra Israel. Todos eles profetizaram e todos eles disseram: Israel, converta-se ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, porque senão haverá a ira de Deus, porque senão o Senhor manifestará a sua ira, porque senão isso acontecerá. Mas no tempo de Ezequiel, o Senhor olha para Ezequiel e diz: bem, você vai se deitar sobre o seu lado direito, sobre o seu lado esquerdo, levando a iniquidade de Jerusalém por 390 dias. 390 dias você vai se deitar sobre o seu braço esquerdo, levando a iniquidade de Israel. E isso é grave. Um negócio desse era tipo 390 dias. É bem mais que um ano. Alguns dias a mais que um ano. Um tempo a mais que um ano. Então, por mais de um ano, Ezequiel dormiu pelo seu lado esquerdo. Dormiu por esse lado, em cima do seu braço esquerdo. Isso é bem trágico, isso causa muita dor. Por isso que quando eu li essa passagem, eu fiquei bem pasma, bem assustada, dizendo: Deus, Ezequiel aguentou isso. E porque realmente causa um desconforto. Porque quando a gente está desconfortável, quando a gente está dormindo,
Você pode ver que a gente vira de um lado para o outro, de um lado para o outro. Por quê? Porque a gente não aguenta ficar só de um lado do braço, a gente fica virando e vira, a gente passa a noite toda virando de um lado para o outro. E Deus estava dizendo, você vai dormir 390 dias pelo seu lado esquerdo. E quando terminar, você vai dormir pelo seu lado direito, 40 dias, levando a iniquidade de Judá. E dentre isso, ele vai comer, a comida dele vai ser em quantidade só 240 gramas por dia. E ele vai comer de tempos em tempos. E a água que ele tomaria durante esse tempo seria meio litro de água por dia. E a Bíblia não vai contar que Ezequiel estava reclamando. A Bíblia não vai contar que Ezequiel reclamou de tudo aquilo. Ezequiel se submeteu ao processo de Deus na vida dele. Ezequiel não chegou para Deus e disse, Deus, por que eu vou fazer isso, Deus? Eu não vou aguentar, Deus. Ezequiel não chegou para Deus e disse, eu não vou suportar, eu não vou aguentar todos esses dias, comendo só essa quantidade, bebendo esse tanto de água. E acima de tudo, eu não vou aguentar dormir pelo lado do meu braço 390 dias. Não. Ezequiel, a Bíblia, na verdade, ela vai dizer que Ezequiel se submeteu ao processo de Deus na vida dele. Por quê? Porque Ezequiel sabia que o melhor que ele podia viver era o que Deus tinha para ele. E Deus me trouxe aqui hoje para te dizer, submeta-se ao processo de Deus na tua vida. Ezequiel não reclamou, Ezequiel não falou nada contra, ele simplesmente se submeteu àquilo que Deus estava pedindo para ele, àquilo que Deus estava passando para ele naquele momento. Deite-se sobre o seu lado esquerdo, 390 dias, vai comer isso, vai beber somente isso, de tempos em tempos. E a sua comida vai ser assada sobre o esterco humano. Mas a Bíblia vai contar lá no versículo 15 que Deus trocou o esterco humano por esterco de vaca. Esterco quer dizer cocô. Era cocô humano. Ele ia comer cocô humano. Mas Deus trocou por cocô de vaca. E Ezequiel, ele não reclamou, ele não vai dizer, Deus, eu vou comer cocô, eu vou dormir todos esses dias desse jeito, não. Ezequiel se submeteu ao que Deus estava pedindo para ele. Ezequiel se submeteu ao que Deus estava pedindo para ele. Ezequiel sabia que o que Deus tinha para ele era bom, era o suficiente, era o que ele precisava. E Deus me trouxe aqui para te dizer, submeta-se ao processo de Deus na tua vida. Submeta-se àquilo que o Senhor está pedindo para você. Submeta-se àquilo que o Senhor propôs na tua vida. Por mais que seja, ou que signifique doer, mais que signifique machucar, submeta-se ao processo. Ezequiel não ligou para a dor, ele sabia que Deus tinha o melhor para ele, ele confiava no Senhor. O Senhor hoje te chama para confiar nele, para passar a partir de agora, para todo sempre. Confie no Senhor, submeta-se ao que Deus está pedindo para você, por mais que isso signifique doer, por mais que signifique machucar, ferir. Ezequiel, ele estava se submetendo a dias de desconforto, há dias de choro, doendo, passar a noite chorando porque o braço estava doendo e ele não poderia se virar, passar dias sofrendo, chorando, só ele Deus. Se você for parar para imaginar, é mais de um ano, 390 dias, e depois desses 390 dias, mais 40 dias, dormindo pelo lado direito, levando a iniquidade de Judá. Tudo isso por quê? Porque Israel havia pecado. Por que Ezequiel fez tudo isso? Porque o Senhor havia mandado, por amor a Israel. Eu quero te contar um detalhe, com isso te passar um ensinamento. Ezequiel, ele era caldeu, do rio Quebar. Ele era caldeu, ele não era israelita, mas o Senhor um dia olhou para ele e começou a passar profecias para ele, e com isso o tornou profeta de Deus. Ezequiel tornou um profeta de Deus, mesmo sendo caldeu. Ezequiel é do tempo do exiliado, do tempo em que o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Ele é desse tempo, ele profetizava e ele passava as mensagens de Deus para Israel, mas ele era caldeu. E quando Deus falou isso, ele estava literalmente dizendo, Israel pecou, Israel falhou comigo, você não tem nada a ver com o povo de Israel, mas você vai se sacrificar por ele, você vai passar esses dias de desconforto por eles,
pelo meu amor a eles. Ele não era israelita, ele não tinha obrigação nenhuma de estar fazendo isso, ele não tinha obrigação nenhuma de fazer todo esse esforço, de passar por todas essas dores, só porque Israel havia pecado. Ele não tinha obrigação. Mas a Bíblia não vai contar que Ezequiel chegou para Deus e disse: Deus, o que eu tenho a ver com esse povo? Ezequiel não vai olhar para Deus e dizer: Deus, o que eu tenho a ver com esse povo? O povo pecou e é eu quem pago as contas. Israel peca e é eu quem tenho que ser castigado? Não. A Bíblia vai dizer que ele se submeteu. Sendo lá para quem foi, ele se submeteu. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não tem a mesma motivação que a gente tem pelo próximo. A gente não tem a mesma motivação que a gente tem por nós, pelo próximo. Se uma casa está pegando fogo, o Senhor me ensina muito isso. Se uma casa está pegando fogo e alguém vai lá, não sendo a sua, por exemplo, a casa da Samara está pegando fogo, por um exemplo. Aí você chega o seu vizinho dizendo para você: a casa da Samara está pegando fogo. Não é a sua, é a casa da Samara. A casa da Samara está pegando fogo. Aí você vai dizer: sério, a casa da Samara está pegando fogo? Aí você vai lá fora e fica olhando, parado, olhando a casa da Samara pegar fogo, olhando a casa da Samara sendo consumida pelo fogo. E a Samara, por exemplo, a Samara está com seu filho lá dentro e ela está desesperada, sem saber o que fazer. E você fica olhando a Samara ali, desesperada, com a casa pegando fogo, o filho lá dentro, e você não faz nada. Mas se chega a notícia, não é o filho da Samara que está lá dentro, é o teu filho. Por exemplo, eles vão chegar para mim e vão dizer: Johanna, é o teu filho que está lá dentro. Talvez eu vá correr, talvez não, com certeza você vai correr, com certeza você vai ficar louca, maluca, desesperada, atrás de socorrer o teu filho que está lá sendo consumido pelo fogo. E se fosse o filho da Samara, você não estava ligando. Se fosse o filho da Samara, você não estava preocupado. Por quê? Porque a motivação não é a mesma. Você ia estar desesperada. Se você não entrasse dentro da casa que está pegando fogo, você ia ficar desesperada do lado de fora e, se possível, até desmaiar. Por quê? Porque a motivação não é a mesma. Enquanto você sabia que era o filho da Samara que estava lá dentro, você estava tranquila, somente se perguntando: cadê os bombeiros? Gente, é a casa da Samara. Mas quando conta para você que quem está dentro da casa da Samara é o teu filho, você sai correndo atrás de um socorro, atrás de buscar teu filho. Se você não entra, você desmaia ali mesmo, desesperada, pedindo socorro, chorando pelo teu filho, porque a motivação não é a mesma. Se você acorda de madrugada dizendo: o filho da Samara está doente, o filho da Samara está doente, me ajuda a levar para o hospital, você vai bem devagar, você vai se arrumar, você ainda vai tomar banho, mas para socorrer o filho da Samara. Mas se fosse o teu filho que estivesse doente, você nem provava em banho. Se possível, você saía aquele de pijama, ou então você simplesmente trocava de roupa bem rápido. Mas se fosse o filho da outra, você ainda ia tomar banho, você ainda ia se arrumar, você ainda ia passar perfume, vestir uma roupa bonita. Por quê? Porque a motivação não é a mesma. A motivação pelo seu filho não é a mesma que você tem pelo filho do próximo. Aleluia, glória a Deus. A motivação não é a mesma. Aleluia. Se te chamam para ir para o hospital, o vizinho tá doente, vai ficar com ele lá de acompanhante no hospital? Aí se o vizinho não te pagar nada, você diz: eu não vou. Eu tô com preguiça de ir, eu tô com preguiça de ficar com ele lá no hospital. Você diz: não vou. Mas se alguém olha para você e diz: eu vou te dar tanto dinheiro, você diz: tá certo, eu vou porque você vai me pagar. Mas se a pessoa não te pagar, você vai olhar para ela e vai dizer: vai me dar quanto? E se a pessoa te disser: eu não vou te dar nada, você não fica. Talvez você é uma das pessoas que não vai ficar. Só fica se tiver dinheiro. E se for sem dinheiro, ainda é resmungando, ainda é reclamando, dizendo: me chama para ir ficar acompanhando lá fulano de tal, mas não me dá nada por isso. Por quê? Porque a motivação pelo próximo não é a mesma que você tem por você mesmo. Quando a Bíblia diz: ame ao próximo como a ti mesmo, ela está literalmente falando: ame as outras pessoas como você mesma se ama.
Ame e se motive pelo próximo do mesmo jeito que você é motivada por si mesma. Tenha a mesma motivação que você tem pelo próximo, que você tem por ti mesmo. Quando a Bíblia diz, ame o teu próximo como a ti mesmo, ele está literalmente te falando. É o que você faria por você mesmo, o que você faria pelas pessoas que você ama. Faça também pelo desconhecido. É você servir um desconhecido. É você amar um desconhecido. É você cuidar de um desconhecido. É você ajudar um desconhecido. Se aparece, eu quero citar outro exemplo. Se aparece alguém da tua família precisando de ajuda, você provavelmente vai ajudar. Mas se aparece um faminto, necessitando de comida, necessitando de uma morada, você vai olhar e vai dizer, não tem espaço para você na minha casa. Mas se fosse alguém que você conhece, você ia dizer, pode ficar aqui. Mas se fosse um desconhecido, você não ia deixar. Por quê? Porque a motivação não é a mesma. Você tem que amar o teu próximo, mesmo sem saber quem ele é. O próximo é quem está ao nosso redor. Seja desconhecido ou não, seja família ou não, o próximo é o próximo. Nós temos que amar o nosso próximo como nós mesmos nos amamos. A Bíblia vai contar que o Senhor trocou o esterco humano, o cocô humano, por bosta de vaca, ou esterco de vaca. Por quê? Porque é melhor. O esterco de vaca é melhor do que o esterco humano. O cocô de vaca é melhor do que o cocô humano. Porque tem certas coisas na nossa vida que é melhor nós fazermos do que passarmos por outras coisas. Tem certas coisas que Deus nos promove que é melhor do que tal coisa. Por exemplo, eu quero citar um simples exemplo. É melhor você ir evangelizar fazendo o que Deus diz, do que quando chegar no tribunal de Cristo e Jesus perguntar para você, o que foi que você fez nessa terra? Não fiz nada. Tem certas coisas que é melhor nós fazermos enquanto há tempo, do que depois a gente sermos julgados e até mesmo sermos colocados no inferno, porque a gente não fez. É melhor você aceitar Cristo do que quando chegar no tribunal, você não ter que dizer, eu não te aceitei, eu não te recebi como meu Senhor, como meu Salvador. Então ele vai dizer, afaste de mim que eu não te conheço. Tem certas coisas que é melhor do que outras. Por exemplo, é melhor você ir fazer a obra missionária do que você chegar na frente de Cristo e dizer para ele, eu não fiz nada, eu não trabalhei para a tua obra, eu não fiz viagem missionária, eu não fiz nada. Há certas coisas que é melhor nós fazermos enquanto há tempo. Eu tirei essa reflexão bem rápida dessa passagem, bem rápida mesmo, para dizer, faça o melhor enquanto há tempo, porque enquanto não vem o pior, que é o juízo final, para alguns será o pior momento, ainda há tempo de fazer algumas coisas, de mudar algumas coisas. E continuando, além de toda aquela submissão de Ezequiel a Deus, pelo povo, a passar dias de desconforto, dias maus, dias de angústia, dias ruins, dias de choro, dias de lágrimas, Deus olha para Ezequiel e diz, e eu vou amarrá-lo com as cordas, com as minhas cordas, para que você não fique se virando de um lado para o outro. Porque como eu disse, a gente fica se virando de um lado para o outro quando a gente está dormindo, porque começa a doer. Mas mesmo que doa, Deus estava dizendo, eu vou te segurar, para que você não fique virando de um lado para o outro, porque ia doer. Mas Deus ia amarrar Ezequiel com aquelas cordas. Eu quero dizer, você vai se submeter a esse processo, mas Deus vai te ajudar a ficar firme nele. Você vai passar por esse deserto, mas Deus vai te ajudar a ficar até o fim. Eu quero dizer que as mesmas cordas que seguraram as mesmas cordas que seguraram Ezequiel para ficar firme no propósito, firme ali no que Deus estava pedindo para Ezequiel, essas cordas vão te segurar, te amarrar dentro desse barco para que você não saia correndo. Você não vai sair correndo do barco, você não vai pular do barco, você não vai desistir do seu casamento, você não vai desistir do seu relacionamento, você não vai desistir da caminhada. Deus vai te amarrar com cordas dentro desse barco, para que você não pare, para que você não desista, para que você não saia correndo. Você não vai sair correndo, você vai se submeter ao processo de Deus.
Deus vai te amarrar com as cordas para que você não saia correndo do deserto, para que você não desista da caminhada com Ele. Deus vai te amarrar com cordas e por mais que doa, Deus vai te ajudar a suportar. Deus vai te amarrar com essas cordas. Por mais que doa, por mais que machuque, por mais que seja dias angustiosos, Deus vai te amarrar com cordas e você não vai parar, você não vai desistir. Eu quero dizer para você, você não vai parar, você não vai desistir não, isso está longe, você vai suportar. Deus, Ele não vai aliviar teu fardo, não. Deus não vai aliviar a tua dor, não vai aliviar a tua angústia, não vai aliviar a pressão do deserto, não vai aliviar a pressão de ser quebrado, do vaso ser quebrado. Deus não vai aliviar o teu processo, Deus não vai aliviar a tua dor. Deus, Ele vai te fortalecer para se submeter ao processo. Assim como Deus não aliviou a dor de Ezequiel, Ele colocou cordas para que ele possa suportar até o final dos dias. Deus vai te dar forças para que você possa suportar até o último dia desse deserto. Você vai suportar até o último dia do deserto. E você, quando sair desse deserto, você vai ter um testemunho para contar. Você vai ter um testemunho de deserto. Você vai ter como contar da sua dor e do que Deus fez na tua vida. Você vai suportar, Deus vai colocar cordas no teu caminho. Sabe aquelas cordas de Deus? Sabe quando você está fazendo qualquer coisa da tua vida, louvando ao Senhor, orando, lendo a Bíblia, e do nada você começa a se acochar, você começa a se espremer, do nada mesmo, do nada, você começa a se espremer, do nada, e aquilo é angustiante, você se espreme, e você não entende o que é que está acontecendo. Isso acontece com muitas pessoas, isso já aconteceu comigo. Aquilo é Deus extraindo de você o melhor. Deus, Ele quer extrair de você o melhor do seu azeite. Aquela dor, aquele sofrimento é Deus expondo para você, trazendo para fora, usufruindo, trazendo para fora aquilo que está preso em você, o azeite. É Deus extraindo o melhor de você, o seu azeite. Deus está extraindo de você um azeite puro, que você nesse momento não consegue ver, mas que quem está ao seu redor consegue ver. A dor para você, você só consegue ver a dor, você não consegue ver o que Deus está fazendo. Mas Deus hoje te lembra, Deus está extraindo de você o melhor. Deus está trazendo para fora, essa dor é Deus trazendo para fora a tua essência, a tua imagem, quem tu é, o que tu pode fazer em Deus. Deus está extraindo de você o melhor. Deus está trazendo para fora a tua essência. Mas você só consegue olhar para a dor, você só consegue olhar para o sofrimento e não consegue olhar para o que Deus está fazendo na tua vida. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, você vai conseguir, você vai ficar até o final. Deus vai te amarrar com cordas e você vai ficar até o final para ver o que é que Deus fez na tua vida. Você só consegue olhar para a dor e não consegue ver o que Deus está fazendo na sua vida. Você só consegue olhar para o teu sofrimento, mas não sabe olhar para o que Deus tem feito na tua vida, na tua casa, na tua família. Mas quem está fora vê, porque você não se sente usado por Deus. Você não se sente usado por Deus, você não se sente cheio de Deus, você não se sente cheio do Espírito Santo. Mas quem está fora, quem não está vendo, quem está te vendo pregando, sabe e está vendo você sendo usado por Deus. Por isso que quando alguém chega para você e diz, você foi muito usado por Deus, você olha para ele e fica muito feliz, porque na verdade você não se sente usado por Deus. Talvez você é um pregador que não se sente usado por Deus, ou você é um pastor que não se sente usado por Deus, ou você é um ministro do louvor. Você acha que quando você louva, Deus não te usa. Você acha que quando você prega a palavra, Deus não te usa. Mas você não consegue ver, mas quem está fora ao seu redor consegue ver o que Deus está fazendo na tua vida. Deus está extraindo para fora o melhor de você. Aquilo que você não consegue ver, as pessoas que estão ao teu redor conseguem enxergar o que Deus está fazendo na tua vida. A fase do silêncio vai passar. Você vai voltar a sonhar. A fase do silêncio é passageiro, vai passar. Deus vai te amarrar com cordas para que você suporte até o final desse deserto. Mas não se esqueça, vai passar. Assim como esse tempo de Ezequiel passou, assim como os desertos que sofremos passou, o teu deserto vai passar. Essa fase do silêncio é passageira. O silêncio é exatamente no momento em que Deus trabalha, no momento em que Deus mais trabalha no silêncio.
Então não tenha medo do silêncio. Não ache que você fez algo de errado por Deus estar em silêncio. Não. Deus está trabalhando a favor da tua vida. Quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Ele não está com raiva de você, não. Ele não está chateado com você. Ele está trabalhando a favor da tua vida. Ele está usufruindo de você. E aquele azeite que você não consegue ver, Deus está extraindo. E as pessoas estão vendo você sendo muito usado por Deus. As pessoas, elas parecem, quando você prega, parece que você não está sendo usado por Deus. Mas a verdade, aquela aparência mostra algo. As pessoas que estão ouvindo você pregar mostram uma aparência de quem está achando aquilo chato. Mas por dentro você está sendo muito usado por Deus. Você está sendo usado por Deus e Deus vai te usar mais e mais. Não tenha medo, você é muito usado por Deus. Por mais que o diabo olhe para você e diga, você não é usado por Deus, você não pode curar, você não pode fazer nada. E não se esqueça disso, quem cura é Deus, mas você é um instrumento. Talvez o diabo olhou para você e disse, Deus através de você não pode curar. Você não tem poder, você não é cheio, você não é usado. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, você é usado sim, e eu estou extraindo de você o melhor. Deus está trazendo para fora o azeite puro, o azeite que Ele queria extrair. Não deixa as mentiras do diabo caluniar, não deixa as calúnias do diabo interferirem na tua vida, no teu ministério. Não, Deus está extraindo para fora o melhor de você, aquilo que você não consegue ver, quem está ao seu redor consegue ver, e Deus vê, o diabo também vê. O diabo diz que você não pode mudar nada na vida de ninguém, mas na verdade, através do teu ministério, vidas têm sido reedificadas pelo poder de Cristo e pelo enchimento do Espírito Santo através de você. Creia nisso. Deus vai te amarrar com cordas e você não vai fugir, você não vai pular do barco, mas você vai suportar. Deus vai te dar forças para suportar. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer, submeta-se ao processo de Deus na tua vida e não tenha medo. Submeta-se ao processo de Deus na tua vida, por mais que isso signifique doer, por mais que isso signifique machucar, angústia, Deus está te dizendo, submeta-se ao processo, que quanto mais você se submete ao processo, mais eu te ajudo, porque Deus não te colocou nesse deserto se você não fosse aguentar, Deus não te colocou no meio desse processo se você não fosse aguentar ou suportar. Deus, Ele está te dando a capacidade de aguentar as dores. Deus está te dando a capacidade de aguentar as calúnias. A partir de agora você não vai mais abrir a boca. Talvez você tenha pedido, Deus, me dá palavras. Quando as pessoas vierem contra mim me caluniando, me dá a palavra. Mas Deus está dizendo, quando as pessoas começarem a te caluniar, eu vou fechar a tua boca. Deus não vai encher a tua boca de palavras, não. Deus vai fechar a tua boca no meio das calúnias e isso vai ser a principal solução. O silêncio no meio da calúnia vai ser a solução. Deus vai fechar a tua boca e no momento certo Ele vai abrir. Não tenha medo de levante, não tenha medo de pedrada, não tenha medo de calúnia, não tenha medo de ofensa, difamação, não tenha medo. Deus está contigo, submeta-se ao processo. Deus está dizendo, somente se submeta-se ao processo e deixa que o resto eu cuido. Submeta-se ao processo e o resto Deus vai cuidar para você. Foi esse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para tudo aquilo que vocês sabem que tem que fazer. E é isso, um beijo, a paz do Senhor Jesus.